O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é com grande alegria que nós então hoje nos reunimos para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. O segundo domingo do Advento dá espaço, cede espaço para que nós possamos celebrar essa solenidade. E que em tudo ela vem então agregar ainda mais, dado aquilo que nós celebramos nesse tempo do Advento, a preparação para acolher Jesus, que já veio uma vez, mas virá uma segunda vinda gloriosa. Então, nós com os olhos voltados, preparando para poder celebrar, fazer memória do Natal, nós também lançamos o olhar para que nós possamos então nos preparar para quando então o Senhor vier ou nós formos até Ele. Como é o caso de dois irmãos, que nós celebramos hoje no seu 7º dia, que fizeram a sua Páscoa, ou seja, que se encontraram com Jesus. E assim então, meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje nos enriquece e nos convida a refletirmos qual o sonho de Deus para cada um de nós enquanto seres humanos. Vocês já pararam para perguntar? Qual o sonho de Deus para mim? O que Deus quer de mim, da minha vida? Com certeza esse questionamento faz presente na nossa vida por vários momentos a qual nós vivenciamos. Então hoje a liturgia quer nos ajudar a refletir sobre o que Deus espera de cada um de nós. E assim então nós podemos olhar para aquilo que a liturgia hoje nos enriquece, que podemos começar pela primeira leitura de hoje extraído do livro do Gênesis. Por quê? Se nós hoje celebramos a Imaculada Conceição, ou seja, Maria que é pura, do pecado, ela que é sem mancha do pecado, ela que não passou, não conheceu o pecado, nós, enquanto seres humanos que passamos pelo pecado, queremos então entender como o pecado entrou na história da humanidade. E a primeira leitura nos ajuda a poder então enriquecer nessa nossa compreensão. Então vamos a ela. Nós temos então no livro do Gênesis, livro da origem, que não está preocupado em poder então relatar como aconteceu de fato as coisas, mas é uma catequese para que nós possamos entender o que Deus espera de cada um de nós. E olha só, Deus criou tudo e viu que tudo era bom.
E assim então, olha só, hoje na primeira leitura nós temos então Deus que chama Adão: onde estás? Porque o que aconteceu? Vamos entender um pouquinho antes, né, dessa primeira leitura de hoje. Adão então e Eva estavam então vivendo no paraíso junto de Deus, e Deus então entregou para eles o cuidado de todas as criaturas, de todos os seres viventes, das árvores, frutos, enfim, tudo aquilo foi entregue ao cuidado deles. E Deus então, diante de tudo isso, fez uma observação para eles: olha, vocês só não podem fazer isso, não comam do fruto dessa árvore. E para que Deus foi falar isso, né? Porque quando a gente fala para seu filho, para alguém que é ali um parente seu, fala: por favor, não mexa aqui. É a pior coisa que a gente faz, né? Porque aí a tentação vem, a pessoa quer saber, mas por que isso é assim? E se eu fizer, o que vai acontecer? E pum, aconteceu. Eles foram lá e comeram do fruto da árvore do bem, a qual Deus havia então dito para eles: não façam isso. E aí então eles quiseram saber o porquê não podiam fazer aquilo, né? Então, mas enfim, eles comeram da árvore, né, do bem, da árvore da vida, né? E ali então, o que aconteceu? Ora, nós aprontamos, é que nem aquela criança pequena, né? Vai lá, apronta e se esconde dos pais. E aí você precisa estar procurando: fulano, ciclano, onde você está? E aí Adão percebeu que não tinha como se esconder de Deus, e ele então foi obrigado a falar com Deus. Olha só, porque olha que interessante, Deus habitava ao lado de Adão no paraíso, queria estar sempre ao lado deles, e Adão, por poder errar, ele errou, fez a escolha dele, e ali então estava escondendo. E na nossa vida também não é diferente. Quando nós erramos, fazemos algo errado, a gente quer esconder. Muitas vezes a gente quer ofuscar aquilo que nós fizemos para que ninguém veja. Muitas vezes aquilo ocasionou, né, uma quebra ou algo que nós não imaginávamos. Nós queremos então ofuscar ou corrigir logo aquilo. Então buscamos também esconder. E foi assim também com Adão. E olha só, Deus então chamou Adão: onde estás? E Adão então viu que não tinha como correr e fugir de Deus. Ele disse o seguinte: olha só, eu ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. E aí Deus logo entendeu: peraí, se ele sabe que está nu e está se escondendo de mim, ele fez algo de errado. E aí então Deus quer saber: por que você fez isso? E aí, ao invés de poder então dizer: olha, porque eu senti curiosidade, porque eu quis fazer, porque eu achei bonito. Não, o que Adão disse? Olha, foi aquela mulher que o Senhor me entregou. Eu estava bem na vida, mas aquela mulher que o Senhor colocou, olha, pelo amor de Deus, só reclama, murmura, fala mal disso, aquilo outro, nada tá bom para ela. Aí ela falou que era bom, eu comi. E aí o que Deus fez? Vai lá para Eva: peraí, Eva, o que aconteceu? Por que você fez isso? E aí Eva vai fazer o seguinte: olha só, Senhor, eu também errei, né? Eu não quis errar sozinha, chamei ele, mas não, foi a serpente, Senhor. Olha, foi a serpente, essa danada, essa serpente, a bicha é astuta, hein? Me enganou, me iludiu, e eu fui lá e comi. E aí Deus vai lá tirar satisfação com a serpente: porque você fez isso, olha, você se viverá, rastejarás sobre o seu ventre, enfim. O que essa história mostra para nós? Mostra para nós que nós, enquanto seres humanos, nós então, desde, olha só, 10 séculos antes de Cristo, as pessoas nunca assumem o seu compromisso, assumem o seu erro, buscam corrigir, não, vão sempre colocar a culpa no outro, ou quando não tem mais jeito, olha só, procura um bode expiatório, né? Foi por causa disso que aconteceu. Então, esse relato mostra para nós que o mal, ele entra na nossa vida, adentrou a história da humanidade dessa forma. Nós temos então, recebemos de Deus o chamado livre-arbítrio, né? Aquilo que nós entendemos como liberdade. E aí nós podemos fazer a nossa escolha. E o ser humano nem sempre escolhe as coisas corretas. Muitas vezes escolhe aquilo que o mundo diz que é bom, aquilo que nós então achamos bonito, belo, aquilo que nós entendemos, né, como prazer satisfatório. E ali nós fazemos nossa escolha. E aí o mal entra quando nós escolhemos a coisa errada. Então não é Deus que colocou o mal, Ele não criou o mal fruto da nossa escolha, que gerou coisas ruins e que gerou a morte para a humanidade. Então,
é preciso, meus queridos amados irmãos, e Deus está procurando Adão porque Ele quer punir, quer castigar ele? Não. Deus, pelo contrário, quer continuar caminhando junto de Adão, mas Adão não quis. Ele quis então bater as suas asas e seguir o seu caminho. Se afastou da comunhão com Deus. Então, é preciso também nós, se nós queremos então, como Maria, que pôde ser preservada do pecado, nós precisamos combater o pecado na nossa vida, fazer a escolha correta. E como fazer a escolha correta? Ora, buscar ser fiel àquilo que Deus pede para nós. Nós vamos ver no Evangelho que o que Deus tem para nós é sempre o melhor para nossas vidas. Então é preciso assumir o nosso erro, para que nós então possamos retomar o caminho e fazer a coisa correta, aprender com nossos erros. O erro na nossa vida, o pecado serve para isso. Nós somos convidados enquanto cristãos a poder extrair um bem do mal, assim como Deus faz. E mudar a nossa vida, escrever a nova história, porque enquanto estivermos respirando, é tempo de poder corrigir. Eu me recordo muito bem, quando estava iniciando meu estudo de teologia, no primeiro ano nós tínhamos algumas disciplinas de filosofia, e ali então, certa vez eu cheguei para a professora, falei: professora, é o seguinte, filosofia, esse negócio de pensar, raciocinar, esse negócio está quebrando minha cabeça, eu estou perdido. Ela olhou assim para mim e falou assim: nossa, que bom. Eu falei: mas como que bom? Eu estou falando que eu estou perdido e a senhora está falando que isso é bom? É, porque só se encontra quem está perdido. E realmente, é uma verdade. Quando nós olhamos para o nosso erro e nós extraímos ali algo bom, nós podemos então crescer, nós podemos então melhorar, arrumar, consertar aquilo que esteve errado. Então, essa primeira leitura serve para poder então nos chamar a atenção para essa realidade. Para que nós possamos vencer o pecado, é preciso primeiramente assumir os nossos erros e buscar corrigir aquilo, buscar fazer certo, e não ficar punindo, castigando. Ah, não, por que a sociedade está ruim? Ah, por causa do presidente, por causa disso, aquilo outro. É sempre o outro. Mas será que eu não tenho uma parcela de culpa também? É claro que temos, porque nós convivemos e fazemos parte da sociedade. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso, como o salmista de hoje nos convida, a cantar um canto novo. A nossa vida não está fadada ao erro, à condenação. Ah, eu errei, pronto, não tem perdão, Deus não vai me perdoar, vai me castigar, vai me punir. Não, Deus quer nos salvar. Tanto que envia o seu Filho ao mundo para poder nos redimir, nos salvar. É o que nós estamos preparando para celebrar o Natal. O Deus que veio ao nosso encontro para poder nos redimir, para poder nos trazer esperança de que novamente aquelas portas que nossos primeiros pais do paraíso fecharam, Jesus, com a sua morte e ressurreição, Ele novamente nos abriu e nos deu livre acesso ao Pai. Podemos novamente estar com Deus no paraíso, mas para isso é preciso querer, é preciso buscar. Então é preciso cantar um canto novo, porque Deus faz maravilhas, Ele nos ajuda, Ele sabe das nossas limitações, sabe do nosso erro, da nossa falha, mas Ele quer nos ajudar a melhorar. Mas para isso nós precisamos querer também. Vamos entrar no ano novo. E o que eu, enquanto homem, mulher, o que eu vou fazer de novo para esse ano? Porque do contrário, é mais uma página, é mais uma folhinha que você vai receber e vai virar. E não muda nada, não sai nada. Então é preciso cantar um canto novo com homens e mulheres novas. E assim nós podemos ir para o Evangelho de hoje, porque se na primeira leitura nós tínhamos então ali nossos primeiros pais do paraíso, Adão e Eva, que pela desobediência eles então fizeram entrar a morte, o pecado na história da humanidade. Agora nós temos um personagem conhecido por nós, chamado Maria, que estava prometida em casamento, é por isso que inicia dessa forma o Evangelho de hoje, que com o seu sim trouxe vida e salvação para a humanidade. Então vamos olhar para o Evangelho de hoje. Olha só, Lucas inicia então contextualizando, a quem Deus se dirigiu, como se deu, como foi. E olha só, Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José. E olha que interessante, uma jovem cheia de sonhos, já tinha preparado ali tudo certinho, como que vai ser, como ela queria que fosse, como seriam os preparativos, E de repente veio Deus e surpreende ela, porque faz uma proposta diferente a qual ela tinha para si. E ela não entende nada. E vamos então a esse diálogo, de Maria com o anjo Gabriel. Então olha só, Maria prometida em casamento, o anjo se dirige para ela e disse: alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo.
Ora, só por essa mensagem, essa frase, né, a qual então o anjo se dirige a Maria, já dá para a gente perceber que ela não era uma pessoa comum qualquer, como infelizmente muitos irmãos por aí afora dizem que ela era. Ela não era. Quem de nós, né, não vai escolher, por exemplo, quem busca um marido ou uma mulher, não vai buscar uma mulher do seu sonho, uma mulher boa, né, aos seus olhos, à sua compreensão, ao seu entendimento. A gente vai buscar sempre alguém melhor para nós, não é uma qualquer. Então, imagine Deus, Ele não preparou, né, para o seu filho que veio ao mundo, uma pessoa qualquer, não, Ele preparou desde o início, através da concepção de Maria, que foi diferente, que ela cresceu numa família diferente, uma pessoa de fé, uma pessoa pura, uma pessoa que confiava e acreditava em Deus. Então, é a essa mulher então que Deus vai se dirigir e fazer uma proposta para ela. Mas olha só, Maria ficou perturbada com essas palavras, por quê? Ora, palavras então de tapinhas na costa, nossa, parabéns, você é magnífico, olha, você foi bem, você faz isso, aquilo outro, tome cuidado. Tapinha nas costas nunca é bom, né? Agora, o tapa que realmente vale a pena é o reconhecimento de Deus e não de seres humanos. Porque o conhecimento do ser humano não muda em nada, pelo contrário, infla o nosso ego e nós podemos então subir o salto do orgulho, da vaidade e descer do pedestal da humildade. Então Maria era aquela simples, humilde, com pés no chão, que logo quando ver então ali bastante termos, né, que queiram então elevar ela então fala, opa, peraí, por quê? O que está acontecendo? Né? Ou como diz o jovem hoje, o que está pegando? Ela buscou entender, e olha só, o anjo vai dizer o seguinte, ó, não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus, é Deus visitando você, e Deus tem uma proposta para fazer para você, você vai ser a mãe de um Salvador, você vai gerar um filho, né? E vai colocar o nome dele de Jesus, ele vai ser grande, o Senhor vai dar o trono do seu pai Davi, ele reinará sobre, olha só o que vai acontecer com você. Mas Maria falou, mas espera aí, como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Então, Maria é aquela que pensava as coisas também, né, na realidade física. Como vai se dar isso? Porque nós, enquanto seres humanos, é impossível. Eu não conheço homem algum, mas Deus, mais uma vez, vai dizer para Maria, olha só, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E olha, tua parenta Isabel também, que era, né, tida como estéril, já de idade avançada, também está grávida e já está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Então, meus queridos amados irmãos, diante desse relato, a qual então o Evangelho traz para nós hoje, nós podemos perceber que Deus, Ele sempre buscou estar em comunhão com o ser humano, voltar novamente a habitar, estar ao lado do ser humano. Tanto que o nome de Jesus significa Deus conosco, caminhar ao nosso lado, estar ao nosso lado, como no paraíso na primeira leitura, e que o ser humano que deixou inflar o seu ego pelo orgulho das suas escolhas, se perdeu, fugiu, rompeu a comunhão com Deus, novamente Deus quer restabelecer a comunhão com o ser humano. E para isso utiliza de Maria, que com a resposta dela, olha só, o que ela diz? Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor. Algumas traduções diz a escrava do Senhor. Ou seja, não importa qual seja a tradução, importa que Maria disse sim para a vontade de Deus, que deixou então de lado os seus sonhos para poder acreditar e viver os sonhos de Deus, porque ela confiou, ela é uma mulher de fé, que sabe que o que Deus tem para nós sempre é o melhor. Diferente de Eva, que optou em seguir os seus sonhos, os seus projetos. Então, meus queridos amados irmãos, e aqui está para nós, então, uma referência, um exemplo a qual nós somos chamados a seguir. Maria, mulher de confiança, mulher que acreditou em Deus. E nós? O que nós temos feito na nossa vida? Em quem nós temos acreditado? Naquilo que, então, aquele psicólogo diz, aquele teólogo, aquele filósofo, aquele político, aquele astro, aquela estrela, quem nós temos então confiado, acreditado? Se nós então seguimos o exemplo de Maria, confiar e acreditar em Deus, com certeza nós vamos então ver as maravilhas que Deus pode também e quer realizar na vida de cada um de nós. Porque, olha só o que diz Paulo na segunda leitura de hoje para nós. A vontade de Deus, né, respondendo o tema da liturgia de hoje para nós, a vontade de Deus para nós
é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Então essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, nós só podemos então alcançar se nós então permitirmos que Deus haja em cada um de nós, pela força e ação do Espírito Santo, que envolveu também Maria, que deixou então que a vontade de Deus se realizasse na vida dela. É assim também para nós. Nós somos chamados a ser filhos adotivos de Deus, filho no filho. E isso é possível sim. Não é porque nós erramos que nós então vamos permanecer no erro. Se nós erramos, vira a página, escreva uma nova história, faça diferente. Ninguém é condenado a viver então no seu erro. Deus não perdoa porque eu fiz isso, algo muito grave. Não, o pecado que Deus não perdoa é aquele que nós não apresentamos a Ele, somente esse. E como diz o próprio Jesus, a blasfêmia é contra o Espírito Santo, que é a ação de Deus, que perdoa, e nós não acreditamos nisso. Então é possível sim nós sermos pessoas melhores, é possível sim um mundo melhor, mas para isso é preciso pessoas melhores, para que o mundo seja de fato melhor. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, ao celebrarmos essa solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que nós possamos então refletir, nesse tempo do Advento que nós estamos vivenciando, o que nós precisamos preparar para acolher Jesus em nossa vida. Porque muitas vezes nós dizemos que acolhemos, mas deixamos, assim como nós vamos ler lá na liturgia da noite de Natal, Maria está prestes a dar à luz e não encontra abrigo, morada em nenhum lugar, por isso foi para a estrebaria. E muitas vezes também na nossa casa tem espaço para o churrasco, para o peru, para presentes, para tantas coisas, mas espaço para Jesus não tem. Então que nós possamos nos preparar para que de fato Jesus encontre, não na nossa casa, mas no nosso coração, abrigo, morada, para que assim Ele possa fazer um homem e a mulher nova, e assim com certeza o ano 2025 será ano novo, porque nós temos homens e mulheres novas. Que Maria Santíssima seja a nossa referência, nosso modelo, e interceda também por nós, para que em tudo nós possamos fazer a vontade do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.